Bom demais. Estão aí estudando? Estão estudando mesmo? Olha lá, hein? Hoje a gente vai dar sequência aí na higiene e profilaxia, falando um pouquinho sobre essa parte da higiene hospitalar, sobre as condições associadas aí à higienização do ambiente hospitalar, algumas características importantes, divisão de áreas, o que é uma área crítica, semicrítica, o que é uma área não crítica, a própria condição do tipo de limpeza que acontece no ambiente e, claro, alguns detalhes a mais aí para incrementar um pouquinho esse conhecimento. Então, bora estudar um pouquinho, larga essa Netflix, não é hora disso não, larga essa rede social sua, Instagram, depois se inscreve nele e vamos estudar um pouquinho mais, vamos trabalhar com essa higiene. A incidência de infecção hospitalar, que são infecções relacionadas com assistência à saúde, por micro-organismos multiresistentes. O que é esse tal de micro-organismo multiresistente? Micro-organismo, normalmente bactéria, que é resistente, tá, ao uso contínuo, ao uso agregado de dois ou mais antibióticos. Tá? Então, o que é o multiresistente? Você vai usar dois antibióticos, três, quatro, cinco, sendo que o cara só vai ser morto através desses todos, de todos eles ao mesmo tempo. Ou de um antibiótico de última geração, de um antibiótico de amplo espectro. Logicamente que esse é um desafio para qualquer profissional da área da saúde. Tá? Por quê? Criou o antibiótico, o micro-organismo ficou resistente. Cria uma droga mais forte, fica resistente. Cria outra droga mais forte, fica resistente. E esse processo ele é constante no serviço de saúde. Esse processo ele é constante na área da saúde. Ele se espalha muito rapidamente. E a resistência bacteriana é a capacidade que tem da bactéria de evitar aí a ação letal ou a ação inibitória de um antimicrobiano. A ação bactericida que vai matar, ou bacteriostática, que vai impedir o seu crescimento, a sua multiplicação. Então, essa resistência ela é uma realidade no hospital. Desde 1947, efetivamente, sendo divulgado a partir de 1950, é que começaram a nascer essas bactérias multiresistentes e que até hoje dão uma dor de cabeça muito grande para a área da saúde, que trazem consequências ruins para os serviços de saúde. Infecção hospitalar também chamada de infecção institucional ou até mesmo nosocomial, bonita infecção nosocomial, é qualquer infecção que, primeiro, é adquirida após a internação do paciente no hospital. Pronto, infecção hospitalar, internação do paciente. Agora, o ponto-chave dela, que não é só a questão da ocorrência enquanto está internado, ela vai se manifestar, ela vai se desenvolver. A infecção hospitalar, ela vai aparecer enquanto o paciente está internado. Então, ela surge no paciente enquanto ele ainda está na unidade, enquanto ele ainda está no hospital, ou depois que ele recebeu alta, depois que ele foi para casa. E, logicamente, que existem as características desse período de infecção hospitalar depois da alta, e sempre que puder ser relacionada com o período de hospitalização desse paciente. Essa definição de infecção hospitalar está presente na Lei 9.431 de 1997, lei que fala diretamente sobre o PCIH, estabelecido aqui no Brasil, o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que trouxe a Lei 2.616 de 98, que fala sobre essa CIH, o que ela desenvolve, o que ela faz, o objetivo do trabalho dela, por que ela foi criada e, claro, quais são os relatórios que ela gera, como que ela vai agir em cada unidade. Atualmente, esse termo de infecção hospitalar ele ganhou uma turbinada, ele foi ampliado. E aí passaram a chamar de infecções relacionadas à assistência à saúde, ou as IRAS. Por quê? Se falar infecção hospitalar, eu foco no hospital, eu fecho com o hospital. Eu falo que a infecção acontece no hospital, é óbvio, hospitalar é hospital. Ah, mas e o posto de saúde? E o laboratório? E a clínica? E a unidade básica, e o pronto atendimento, e uma UPA. Então existem infecções relacionadas com a assistência, até o home care tem, até assistência no asilo. Então toda infecção que é relacionada com o cuidado, com a assistência, independente do local onde acontece a assistência à saúde, passou a ser chamada de IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde. Mas o termo hospitalar, infecção hospitalar, não morreu, embora ele seja empregado exclusivamente
para a área dos hospitais. Dentro do ambiente hospitalar, pensando nas características de higienização, nós temos fontes de contaminação, nós temos reservatórios de micro-organismos. O que é um reservatório de micro-organismo? O que é? Isso. É o lugar onde ele está. É o lugar onde ele se encontra até chegar num hospedeiro. É o lugar que o micro-organismo fica até encontrar alguém que ele possa desenvolver uma doença. Pode ser a cama do paciente, pode ser o banheiro, parede, chão, posto de enfermagem. Se você puder e tiver acesso, assista o filme Contágio. Micro-organismo pode estar em qualquer lugar até ele encontrar um hospedeiro, até ele chegar no hospedeiro. Até nós profissionais da saúde, até os outros pacientes podem ser hospedeiros, a gente não sabe. Porque os micro-organismos existem. Nós temos condição de olhar para a pessoa e saber que ela tem micro-organismo? Ou se você der um zoom aí na câmera, aí, dá para ver micro-organismo? Não adianta, então nós também somos reservatórios. Nós temos aí micro-organismos no nosso corpo. Limpeza, alguns termos que a gente já viu, tá? A gente no primeiro dia, em primeira semana de aula, a gente viu esses termos, tá? Limpeza vai remover sujidade, retirar sujeira, sujidade que esteja em superfície e vai usar meio mecânico, fricção, esfregar lá bonitinho. Pode usar temperatura, aquecimento no local para limpar direitinho, ou até mesmo meio químico. Produtos que vão sanear, que vão limpar o local e matar alguns micro-organismos. Desinfecção. Desinfecção a gente viu, que é um processo que tem como objetivo físico-químico destruir os micro-organismos patogênicos, acabar com eles, eliminar em superfícies e em objetos inanimados, em equipamentos, em materiais, e isso vai ser feito com o uso de um desinfetante. Desinfecção, processo físico-químico, que vai destruir micro-organismo, que vai matar micro-organismo, com solução desinfetante, com desinfetante em superfícies, em objetos inanimados. E por que eu estou frisando isso? Por causa dela, que é um processo físico ou químico que vai matar ou vai destruir micro-organismo, só que no tecido vivo, corpo humano. Antisepsia, ela é desenvolvida no tecido humano, ela é desenvolvida no corpo humano. E para isso, para antisepsia, nós usamos antissépticos. Os antissépticos foram os primeiros produtos para matar micro-organismos no corpo humano, criados por volta ali de 1870 por Joseph Lister, ou considerado aí o pai da antisepsia, tá? O responsável por esses produtos que são aplicados no tecido vivo. Asepsia é a ação preventiva, são meios usados, são formas de trabalho utilizadas para evitar que micro-organismos, tá? Que organismos vivos, entrem em local onde eles não estão. Para evitar que micro-organismos entrem nas áreas onde eles não estão. Eu vou passar uma sonda no paciente. Não tem micro-organismo patogênico lá dentro. Então, eu vou agir de forma asséptica para que ele não se contamine. Eu vou fazer uma punção. Não tem micro-organismo no sistema circulatório. Então, eu vou agir com asepsia para não ter a contaminação do paciente. Turma, daqui a pouco a gente volta aí com a higiene, falando um pouco mais aí sobre essa parte da higiene hospitalar e, claro, entrando aí nas áreas hospitalares, o que é uma área crítica, semicrítica e não crítica. Um abraço e não saia daí!